Cheiro de sopa secreta faz sogra chamar a polícia e descobre crime horrível da nora. Marina estava animada. Depois de muitos dias de trabalho cansativo, finalmente era hora do jantar em família. Decidiu preparar uma sopa com uma receita antiga de sua avó, guardada a 7 chaves. O aroma invadia a casa, algo entre a terra molhada e uma pitada do mar. Ela lembrava das tardes em que sua avó mexia em grandes panelas, rindo e contando histórias de outros tempos. Tudo parecia perfeito, até um toque sinistro pairar no ar. Dona Edna, sua sogra, era uma mulher de poucas palavras e encerrava-a sempre com um olhar avaliativo. Era rígida, tradicional, e Marina muitas vezes sentia que qualquer coisa poderia fazer a mulher desaprovar. Enquanto a sopa fervia, Marina percebeu o olhar de Dona Edna sobre ela, quase como se estivesse desmontando o prato com os olhos. O cheiro inusitado a inquietava, e logo Dona Edna decidiu que algo não estava certo. "Que tipo de erva é essa, Marina?" perguntou com a voz tensa. No coração de Marina, o medo apertou. Lembranças de sua infância voltaram, traumas que ela jura ter deixado para trás. O olhar de desaprovação da sogra sempre a fazia encolher. Mas a sopa estava perfeita, cheia de sabor e amor. Era tudo que ela queria compartilhar com a família. De repente, o telefone tocou. Dona Edna, em um rompante de inquietação, ligou para a polícia, achando que algo de errado poderia estar acontecendo. "Escuta, preciso de ajuda. Minha nora está fazendo uma sopa muito esquisita", disse com um tom de urgência. Marina estava em choque. Como uma simples sopa poderia gerar isso? Assim que os policiais chegaram, o clima mudou. Oassem-se na cozinha e Marina sentiu suas mãos trêmulas. Ela se apresentou como a dona da casa e tentou explicar, mas as palavras não saíam. A sala estava cheia de olhares. O clima de tensão eletrificava o ar. "O que está acontecendo aqui?" indagou um dos policiais, olhando desconfiadamente para a panela. E então, no meio da confusão, algo se quebrou. Uma bisnaga misteriosa na prateleira chamava a atenção de todos. O rótulo, desgastado, trazia o nome da avó de Marina. Dona Edna, agora pálida, deu um passo à frente. "O que você tem a ver com isso, Marina?" Ela disparou, os olhos faiscando. Marina sentiu um nó na garganta. Era como se um véu estivesse sendo puxado, revelando segredos enterrados. Lembranças de uma história que nem ela entendia bem começaram a vir à tona. Um crime horrível do passado. Algo que sua avó guardou com tanto zelo, agora ameaçava ser revelado em plena mesa de jantar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os policiais estavam intrigados e o olhar de Dona Edna parecia perfurar sua alma. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido nessa receita secreta? A relação dela com Lucas, seu marido, parecia à beira de um colapso. O amor que uma vez sentiu, agora era testado por segredos e revelações. Enquanto os ânimos aumentavam, Marina percebeu que, em meio ao caos, estava prestes a escolher entre a proteção de sua história e a vontade de construir uma nova vida. Ela olhou para a sopa fervendo e um pensamento aterrador a atravessou. O que poderia acontecer se a verdade viesse à tona? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os policiais estavam intrigados e o olhar de Dona Edna parecia perfurar sua alma. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido nessa receita secreta? A relação dela com Lucas, seu marido, parecia à beira de um colapso. O amor que uma vez sentiu, agora era testado por segredos e revelações. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ecoou pela casa. A porta da frente bateu violentamente e, sem aviso, Lucas, o marido de Marina, entrou. Ele estava pálido, com os olhos arregalados e respirando exadamente. A tensão na cozinha aumentou. Os policiais se viraram, confusos, sem entender a cena. "Marina, você precisa saber de algo", gritou Lucas, ignorando o que estava acontecendo no meio da sala. Seu olhar estava fixo em Dona Edna, que agora parecia desmoronar. "Eu descobri algo sobre a sua avó. Algo que não posso acreditar que ela escondeu de nós." O coração de Marina parou. O que Lucas poderia ter encontrado que mudaria tudo? As palavras dele cortavam o ar como faca. Dona Edna, com o rosto pálido como uma folha de papel, olhou para Lucas, o medo se transformando em raiva. "Cale-se! Você não sabe do que está falando!" ela gritou, suas mãos tremendo. "Eu sei, Edna. Eu sei sobre a história. O que aconteceu na sua infância. As mortes. As ervas que eram usadas naquela sopa. Elas não eram só ingredientes." Lucas estava em frangalhos, sua voz quase um sussurro ao final. Ele se virou para os policiais, sua expressão de desespero agora substituindo a indignação. Ela era semelhante a uma bruxa, um culto. A sua avó tinha um segredo sombrio relacionado a essas ervas. As palavras pairaram no ar como um estalo, ecoando nas paredes da cozinha. A sala estava em silêncio de novo, mas o tipo de silêncio que carregava a essência do horror. Marina olhou para Dona Edna, que por um breve instante perdeu a firmeza. "Você não entende. Nós precisamos proteger a família", ela disse, a voz tremendo. Marina estava paralisada, o nó na garganta se intensificando. Como assim? A avó dela, uma mulher bondosa que sempre a ensinara, como poderia estar envolvida em algo tão impensável? As memórias de infância começaram a se misturar com essa nova imagem aterradora. A sopa, a receita que agora se transformava em um símbolo de um passado que ninguém poderia imaginar. Os policiais, perplexos, puxaram suas armas levemente, como se o ambiente estivesse prestes a explodir. "O que mais sabemos sobre isso?" perguntou um dos oficiais, olhando para Dona Edna. "Você está respondendo por isso." E no meio da tensão, enquanto todos aguardavam a próxima palavra, a porta da cozinha se abriu lentamente, revelando uma figura encapuzada, cujo peso parecia turbulento. O clima ficou pesado. Aquela presença sombria engrossou o ar. As vozes baixaram, substituídas pela palpitação coletiva dos corações. Marina sentiu um frio na espinha. "Quem é você?" gritou, mas a figura permaneceu em silêncio, lentamente puxando o capuz para trás. Quando o fez, todos ficaram em choque. O rosto era familiar, sua expressão alheia, mas com brilho maligno nos olhos. Era alguém que todos pensavam que estava longe, há muito perdido. "Oi, pessoal! Estava esperando por isso", disse a figura, com um sorriso sinistro. "Vamos conversar sobre o que está realmente escondido aqui." Marina olhou em volta. Era impossível. O que estava acontecendo? A tensão explodiu. O relacionamento com Lucas, sua mãe, tudo estava em jogo. Tudo estava mudando em um momento. O que mais poderia estar escondido sob a superfície desta sopa? O que mais estava a caminho de ser revelado?
Marina olhava fixamente para a figura encapuzada, que surgia na porta da cozinha. O coração dela batia, forte, quase saltando do peito. O ar estava pesado, como se cada segundo durasse uma eternidade. A mulher, ou talvez homem, revelou um rosto familiar. Era Laura, uma prima distante que todos achavam tinha desaparecido há anos de forma misteriosa. Todo mundo se virou. O choque preenchia o ambiente. Laura? Marina murmurou, os olhos arregalados. O que ela estava fazendo ali? A prima sorriu de forma estranha. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Oi, pessoal. Estava esperando por isso. A tensão se intensificou. Cada olhada na sala mais confusa do que a anterior. Os policiais trocavam olhares. O que mais estava escondido naquele dia que começou com uma simples sopa? Dona Edna estava pálida, seu corpo trêmulo. Você não deveria estar aqui, ela disse, quase um sussurro, mas a voz saiu estridente. Você não pode! Laura deu um passo à frente. Você não pode esconder isso para sempre, Edna. A verdade vem à tona e eu estou aqui para lembrar a todos do que você fez. O clima ficou ainda mais pesado. O ar se tornou elétrico, como se uma tempestade estivesse horror. Dona Edna, com os olhos agora cheios de fúria, respondeu: Cale-se, você não sabe do que está falando. Mas havia um toque de insegurança em sua voz que não passou despercebido. A divisão entre passado e presente estava mais turva do que nunca. Marina começou a entender as histórias obscuras que sua avó tentava esconder. Histórias que sempre pareciam apenas fábulas antigas, que nunca tinham sido para elas, mas agora pareciam ser a realidade. Uma onda de confusão e raiva passou por Marina. Como poderia ter uma vida inteira de segredos por trás da sopa que sempre foi um símbolo de amor e união? E o que isso significava para ela, para Lucas? Mas antes que qualquer uma dessas perguntas pudesse ser respondida, uma luz piscou na cozinha. Os policiais se moveram instintivamente, as mãos se direcionando às armas. Todos, fiquem! Calmos! Um oficial gritou, mas a situação já estava além do controle. A tensão explodiu quando Laura ergueu uma mão. Um brilho intenso surgiu entre os dedos dela. Eu não estou aqui apenas para falar, estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. O que Laura tinha em mãos não parecia algo comum, uma pequena pedra cintilante. Mas quando ela segurou, a luz parecia consumir tudo ao redor. O ambiente ficou gélido, e a sensação de desgraça era palpável. Os policiais hesitaram. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. O que mais ela não sabia? E o que aquela pedra significava? Marina, você precisa escolher agora! Laura gritou, o olhar dela fixo na prima. Fique do lado da sua mãe ou venha comigo. A história está prestes a se repetir e a escolha de todos nós determinará. Quem sobreviverá a isso? Juntos ou separados? O que você decide? Marina estava paralisada. Lágrimas escorriam pelos seus olhos. A simples sopa que se tornara um símbolo parecia agora uma maldição. O que iria acontecer a seguir? As palavras finais da prima ecoavam na cabeça dela, formando um eco que parecia incomodar as paredes da casa. O caos se estabeleceu na cozinha, deixando cada um em sua própria bagunça de emoções, enquanto tudo desmoronava. O futuro e o passado se entrelaçavam em um enredo que nem mesmo os mais habilidosos contadores de história poderiam prever. A única certeza era a incerteza, um abismo à sua frente. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo mais uma vez. Marina estava paralisada, lágrimas escorriam pelos seus olhos. A simples sopa que se tornara um símbolo parecia agora uma maldição. O que iria acontecer a seguir? As palavras finais da prima ecoavam na cabeça dela, formando um eco que parecia incomodar as paredes da casa. Escolha agora, Laura repetiu.
a voz dela ressoando como um trovão no espaço abafado da cozinha. A atmosfera estava elétrica. O olhar de Dona Edna, fixo e aterrorizado, parecia implorar por um perdão que não havia. Os policiais estavam prontos, armados e cautelosos, enquanto Marina lutava para se recompor. "Marina, não escute ela!" Dona Edna gritou, o rosto tão pálido que parecia feito de cera. "Laura não é de confiança. Ela sempre foi uma ovelha negra da família." A emoção explodia entre todos, mas a presença de Laura parecia inabalável, como se ela estivesse em controle, como se tudo estivesse em suas mãos. Nesse momento, uma explosão de luz irrompeu da pedra que Laura segurava. Um brilho intenso iluminou a cozinha, fazendo todos taparem os olhos. A luz era tão forte que parecia viva, pulsando como se fosse parte de um coração. O silêncio foi interrompido por um grito, não de alguém na sala, mas de outra voz, uma voz que parecia ecoar de tempos distantes. "É a única maneira." Uma mulher surgiu, desmaterializando-se do brilho. Era a avó de Marina, com um ar sereno, mas com uma expressão de dor. A jovem sentiu o mundo desmoronar. "Marina, é verdade o que Laura diz. Tudo o que você ouviu é parte de uma tragédia que se repete, mas não é a sua culpa." A figura da avó parecia tão real, mas tão distante, como uma miragem. O que estava acontecendo? "Você precisa entender que cada um de nós carrega o peso da escolha", continuou a avó, as palavras dela flutuando no ar, como folhas levadas pelo vento. "Foi um erro, algo que tentei esconder, mas não posso mais." Finalmente, a verdade estava à beira da superfície. "Você não é apenas uma mãe, Dona Edna. Você também é parte desse legado. Você fez escolhas, Edna. Mas, Marina, você vai ter que decidir se vai continuar esse ciclo ou quebrá-lo de uma vez por todas." A tensão na sala crescia como uma onda, prestes a se quebrar. O olhar de Edna, quando se encontrou com o de Laura, parecia uma marionete, cortada dos fios que a prendiam ao passado. "Você sempre foi a favorita", Dona Edna murmurou, as lágrimas escorrendo, enquanto o medo e a raiva se contorciam em seu rosto. "Eu não sou a favorita. Sou a herdeira da verdade", Laura gritou. "E merece ser revelada. Essas ervas que você usou na sopa foram apenas o começo. O que aconteceu com a nossa família foi muito além de simplesmente manter o que está enterrado." Uma onda de confusão tomou conta de Marina. Tudo o que pensava conhecer agora estava de cabeça para baixo. Uma herança macabra a envolvia. E a avó, tão amada, tinha sido parte disso tudo. A luz da pedra pulsava mais forte, e o ambiente começou a girar enquanto memórias se entrelaçavam. Mas então, aconteceu algo inimaginável. O chão sob os pés deles ruiu. Um espaço escuro e profundo se abriu, engolindo a cozinha. Laura caiu para trás e, em um movimento rápido, Edna puxou Marina. "Segure-se!" Marina gritou, e antes que pudesse protestar, foi arrastada pela própria mãe. E a luz que antes brilhava, agora se apagava. O ar estava carregado de desespero e confusão. O que estava acontecendo? O abismo se abria, e tudo o que conhecia estava prestes a ser obliterado. Os policiais tentaram reagir, mas a gravidade da situação os silenciou. Então, uma sombra, a presença que se fez forte e imponente, deslizou do abismo. A energia obscura parecia se alimentar da confusão, um eco de segredos fluindo numa tempestade de revelações. O pânico tomou conta da sala. O que mais estava escondido nessa sopa? O que mais poderia ser revelado quando o chão se desmoronasse sob eles? E antes que a escuridão os engolisse de vez, Marina olhou para a avó, a luz agora obscurecendo sua expressão, lutando entre aceitar a verdade
e sucumbir ao destino que os envolvia em um ciclo interminável de dor. O que tudo isso significaria para a construção de sua nova vida? A luta apenas começou, deixando um mistério visceral no ar. Marina estava paralisada. Lágrimas escorriam pelos seus olhos. A simples sopa que se tornara um símbolo parecia agora uma maldição. O que iria acontecer a seguir? As palavras finais da prima ecoavam na cabeça dela, formando um eco que parecia incomodar as paredes da casa. Escolha agora, Laura repetiu, a voz dela ressoando como um trovão no espaço abafado da cozinha. A atmosfera estava elétrica. O olhar de Dona Edna, fixo e aterrorizado, parecia implorar por um perdão que não havia. Os policiais estavam prontos, armados e cautelosos, enquanto Marina lutava para se recompor. Marina, não escute ela! Dona Edna gritou, o rosto tão pálido que parecia feito de cera. Laura não é de confiança. Ela sempre foi a ovelha negra da família. O coração de Marina batia descontroladamente. O peito parecia apertar, a respiração falhando. A luz da pedra que Laura segurava pulsava intensamente, como se estivesse viva, hipnotizando todos na sala. Nesse momento, a tensão se rompeu. Uma onda de calor invadiu a atmosfera, e a casa parecia tremer. Então, de repente, a pedra na mão de Laura explodiu em 1000 fragmentos brilhantes. A luz ofuscante engoliu tudo. Marina fechou os olhos, temendo o que viria a seguir. Quando finalmente abriu os olhos, tudo tinha mudado. Não apenas na cozinha, mas dentro dela. As paredes estavam diferentes. O ambiente estava completamente transformado. E mais surpreendente ainda, Laura estava caída no chão, a respiração irregular e um corte profundo na cabeça. A luz tinha feito mais do que iluminar, tinha ferido. Os policiais estavam agora se movendo rapidamente, tentando conter a situação. Tudo parecia uma cena de filme. Ela não tá morta, né? Marina murmurou, o horror escorregando por seu corpo. Mas a verdade atingiu como um soco no estômago. Laura não se movia. O silêncio pesado da sala encheu de um medo palpável. Os policiais, ainda cautelosos, imediatamente chamaram reforços e o pânico cresceu. Dona Edna começou a chorar, a máscara de controle se despedaçando. Marina, eu não sabia que isso iria acontecer. O desespero na voz dela era de partir o coração. A avó fez um pacto, mas eu não sabia que isso a afetaria assim. Marina ficou em choque. O que você está dizendo? Um pacto? O que mais você escondeu? Cada palavra consumia com uma mistura de raiva e tristeza. Como assim a mãe estava envolvida em tudo aquilo? O único conforto que ela conhecia agora se desvanecia diante de um abismo de segredos. E então, antes que alguém pudesse reagir, uma nova voz ecoou dentro da cozinha. Era a avó de Marina, manifestada diretamente da luz que explodira momentos antes. Sua presença era intensa e ameaçadora. Vocês precisam entender, a história não acabou. O que aconteceu com Laura não foi acidente. Os olhos de Marina se arregalaram. Você está viva! Não fazia sentido. Como ela estava ali, em espírito, mas claramente tão real? O choque a atingiu como um maremoto. Por quê? O que aconteceu? Ela queria saber demais, sempre quis, e agora ela pagará o preço. A verdade dela será revelada. A avó olhava para todos, como se julgasse, como se soubesse algo profundo que ninguém mais entendia. Marina virou-se para sua mãe, o nó na garganta se apertando. O que isso significa? O que você fez, mãe? A conexão entre elas estava prestes a se romper para sempre. O olhar culpado de Dona Edna dizia mais do que palavras poderiam expressar. O passado, que parecia enterrado, na verdade estava a se erguer novamente,
mais forte e mais horrível. A avó levantou a mão. Se Maria não for resgatada, o ciclo continuará. E não apenas sua vida, mas a de todos que você ama. Estão todos em perigo. O tom dela era de condenação, e o medo se espalhou pela sala. Ali no caos que se instalava, onde cada um lutava contra a revelação devastadora, uma verdade particular se impôs. "O que mais você sabe de mim, Edna?" perguntou Marina, a respiração acelerando. "O que você não me contou?" Enquanto a sala se tornava um redemoinho de acusações e verdades ocultas, uma sombra se projetou na parede, fazendo todos se virarem. Era outra figura, alguém reconhecível. O marido dela, Lucas. A expressão dele estava pálida, mas a confusão de seus olhos tornava-se um receio palpável. "Eu descobri algo mais, algo que coloca tudo isso em dúvida." A tensão aumentou no ar. O que ele tinha que dizer poderia mudar tudo novamente. As palavras que ele estava prestes a revelar poderiam desmoronar a frágil estrutura que ainda segurava a família. "Os laços de sangue, Marina, pode que não sejam o que você pensa." Silêncio. O mundo desabou sob os pés de todos, e por um breve momento, Marina ficou paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. A única certeza era que nada seria como antes, que novos segredos estavam prestes a vir à tona, novos abismos a serem desbravados. O que ela escolhesse agora mudaria tudo. E entre sussurros de dor e revelações, sua vida tomaria um novo rumo. O que mais estava escondido? Estava paralisada, lágrimas escorriam pelos seus olhos. A simples sopa que se tornara um símbolo parecia agora uma maldição. O que iria acontecer a seguir? As palavras finais da prima ecoavam na cabeça dela, formando um eco que parecia incomodar as paredes da casa. "Escolha agora", Laura repetiu, a voz dela ressoando como um trovão no espaço abafado da cozinha. A atmosfera estava elétrica. O olhar de Dona Edna, fixo e aterrorizado, parecia implorar por um perdão que não havia. Os policiais estavam prontos, armados e cautelosos, enquanto Marina lutava para se recompor. "Marina, não escute ela", Dona Edna gritou, o rosto tão pálido que parecia feito de cera. "Laura não é de confiança. Ela sempre foi a ovelha negra da família." O coração de Marina batia descontroladamente. O peito parecia apertar, a respiração falhando. A luz da pedra que Laura segurava pulsava intensamente, como se estivesse viva, hipnotizando todos na sala. Nesse momento, a tensão se rompeu. Uma onda de calor invadiu a atmosfera e a casa parecia tremer. Então, de repente, a pedra na mão de Laura explodiu em 1000 fragmentos brilhantes. A luz ofuscante engoliu tudo. Marina fechou os olhos, temendo o que viria a seguir. Quando finalmente abriu os olhos, tudo tinha mudado. Não apenas na cozinha, mas dentro dela, as paredes estavam diferentes. O ambiente parecia surreal. E mais surpreendente ainda, Laura estava caída no chão, a respiração irregular e um corte profundo na cabeça. A luz tinha feito mais do que iluminar, tinha ferido. Os policiais estavam agora se movendo rapidamente, tentando conter a situação. Tudo parecia uma cena de filme. Ela não está morta, está?" Marina murmurou, o horror escorregando por seu corpo. Mas a verdade atingiu como um soco no estômago. Laura não se movia. O silêncio pesado da sala encheu de um medo palpável. Os policiais, ainda cautelosos, imediatamente chamaram reforços e o pânico cresceu. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outro estrondo ocorreu. A porta da cozinha se abriu com um estalo violento e uma sombra alta e esquelética entrou na sala.
Todos viraram-se ao mesmo tempo, e um grito ecoou quando reconheceram o novo visitante. Era Henrique, o irmão de Marina, que havia olhava para ele, para Laura, para o rosto estranhamente pálido de Dona Edna, e para Lucas, que não conseguia esconder o choque. Tudo virou um turbilhão, um trágico reencontro em meio a um caos. Você estava morto, Marina conseguiu dizer, suas palavras saindo como um sopro. Lembranças de um passado enterrado agora voltavam como fantasmas, empilhando-se sobre as memórias já pesadas. E quem vai acreditar em você? Henrique olhou para a mãe, que se afastou dele como se fosse um espectro. A verdadeira história foi escondida. E agora todos estão em perigo. Sua voz subiu uma oitava, o desespero saturando a atmosfera. Laura nunca deveria ter descoberto. As palavras de Henrique ecoaram e algo se quebrou dentro de Marina. Descoberto o quê? O nó na garganta dela se intensificou. O clima estava pesado e cheio de segredos, e não havia como escapar. Sobre o que aconteceu em nossa família. O pacto. O que Edna fez para nos proteger. O olhar de Henrique era fogo, um desejo de resposta que queimava intensamente. Vocês não entendem. Laura foi atraída, assim como eu fui uma vez. E agora, precisamos nos unir, ou todos pagaremos o preço. O pânico tomou conta da sala, todos trocando olhares de condenação e descrença. Marina olhou para a prima caída, para a mãe que parecia desmoronar, e para Henrique, um peso crescente em seus ombros. Agora tudo o que acreditava estava despedaçado. Como você se atreve a voltar, depois de tudo o que aconteceu? Henrique respirou fundo. Porque a verdade é mais poderosa do que qualquer mentira, e eu não posso deixar isso acontecer novamente. E então, de repente, a luz da pedra começou a brilhar novamente, iluminando o local com uma intensidade que parecia que algo mais estava prestes a ser revelado. A presença de Laura, mesmo caída, parecia se intensificar. A verdade será revelada a todos nós, ela murmurou, quase como se estivesse despertando de um transe. O que mais estava escondido? Marina sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. As palavras de Henrique ecoavam como uma sirene em sua cabeça. A escolha que ela tinha que fazer agora não era apenas sobre sua vida, mas sobre todo o legado de sua família. Um caminho sombrio estava à frente, e a linha entre amor e desgraça nunca esteve tão fina. O que eles descobriram poderia muito bem selar o destino de todos. E no fundo, Marina sentia que a batalha estava apenas começando. Marina estava paralisada. Lágrimas escorriam pelos seus olhos. A simples sopa que se tornara um símbolo parecia agora uma maldição. O que iria acontecer a seguir? As palavras finais da prima ecoavam na cabeça dela, formando um eco que parecia incomodar as paredes da casa. Escolha agora, Laura repetiu, a voz dela ressoando como um trovão no espaço abafado da cozinha. A atmosfera estava elétrica. O olhar de Dona Edna, fixo e aterrorizado, parecia implorar por um perdão que não havia. Os policiais estavam prontos, armados e cautelosos, enquanto Marina lutava para se recompor. Marina, não escute ela! Dona Edna gritou, o rosto tão pálido que parecia feito de cera. Laura não é de confiança. Ela sempre foi a ovelha negra da família. O coração de Marina batia descontroladamente. O peito parecia apertar, a respiração falhando. A luz da pedra que Laura segurava pulsava intensamente, como se estivesse viva, hipnotizando todos da sala. Nesse momento, a tensão se rompeu, e, de repente, a pedra na mão de Laura explodiu em 1000 fragmentos brilhantes. A luz ofuscante engoliu tudo. Marina fechou os olhos, temendo o que viria a seguir.
Quando finalmente abriu os olhos, tudo tinha mudado. As paredes estavam diferentes, o ambiente parecia surreal. E mais surpreendente ainda, Laura estava caída no chão, a respiração irregular e um corte profundo na cabeça. A luz tinha feito mais do que iluminar, tinha ferido. Os policiais começaram a se mover rapidamente, tentando conter a situação. Tudo parecia uma cena de filme. Ela não tá morta, tá? Marina murmurou, o horror escorregando por seu corpo. Mas a verdade atingiu como um soco no estômago. Laura não se movia. O silêncio pesado da sala encheu de um medo palpável. Os policiais, ainda cautelosos, imediatamente chamaram reforços e o pânico cresceu. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outro estrondo ocorreu. A porta da cozinha se abriu com um estalo violento, e uma sombra alta e esquelética entrou na sala. Todos viraram-se ao mesmo tempo, e um grito ecoou quando reconheceram o novo visitante. Era Henrique, o irmão de Marina, que havia desaparecido há anos durante um misterioso acidente. "Eu voltei", ele declarou, sua voz ecoando angustiante. A expressão de felicidade em seu rosto logo se transformou em confusão ao ver a atenção de todos voltada para o corpo de Laura. "O que aconteceu? O que é essa bagunça?" Marina congelou. O que Henrique estava fazendo ali? Ela olhava para ele, para Laura, para o rosto estranhamente pálido de Dona Edna e para Lucas, que não conseguia esconder o choque. Tudo virou um turbilhão. Um trágico reencontro em meio a um caos. Você estava morto", Marina conseguiu dizer, suas palavras saindo como um sopro. Lembranças de um passado enterrado agora voltavam como fantasmas, empilhando-se sobre as memórias já pesadas. "E quem vai acreditar em você?" Henrique olhou para a mãe, que se afastou dele como se fosse um espectro. "A verdadeira história foi escondida, e agora precisamos nos unir, ou todos pagaremos o preço." Sua voz subiu uma oitava, o desespero saturando a atmosfera. Laura nunca deveria ter descoberto. As palavras de Henrique ecoaram, e algo se quebrou dentro de Marina. Descoberto o quê? O nó na garganta dela se intensificou. O clima estava pesado e cheio de segredos, e não havia como escapar. Sobre o que aconteceu em nossa família, o pacto, o que Edna fez para nos proteger. O olhar de Henrique era fogo, um desejo de resposta que queimava intensamente. "Vocês não entendem. Laura foi atraída, assim como eu fui uma vez, e agora precisamos nos unir ou todos pagaremos o preço." O pânico tomou conta da sala, todos trocando olhares de condenação e descrença. Marina olhou para a prima caída, para a mãe que parecia desmoronar e para Henrique, um peso crescente em seus ombros. Agora, tudo o que acreditava estava despedaçado. Como você se atreve a voltar depois de tudo o que aconteceu?" Henrique respirou fundo. "Por que, Marina? Porque a verdade é mais poderosa do que qualquer mentira, e eu não posso deixar isso acontecer novamente." E então, de repente, a luz da pedra começou a brilhar novamente, iluminando o local com uma intensidade que parecia que algo mais estava prestes a ser revelado. A presença de Laura, mesmo caída, parecia se intensificar. "A verdade será revelada a todos nós", ela murmurou, quase como se estivesse despertando de um transe. Mas assim que a luz brilhou, um grito gutural ecoou pelo ambiente. Era um som tão horrendo que todos instantaneamente se viraram para a porta. Uma figura encapuzada surgiu, e um arrepio percorreu a espinha de todos na sala. Não era apenas qualquer figura, mas uma bela mulher com olhos ardentes que pareciam queimar a alma de quem olhasse. Era Marina, mas não era. Era como olhar para um reflexo obscuro, uma versão dela mesma. E a expressão dela era de uma vingança insaciável. "Vocês realmente achavam que poderiam me esconder?" sibilou a mulher.
E agora, todos vocês pagarão pelo que fizeram. Marina sentiu o mundo desmoronar à sua volta. O rosto de sua mãe se transformou em desespero. A presença daquela figura trouxe à superfície um terror indescritível. Quem é você? Marina conseguiu perguntar, mas a resposta deixou sem palavras. Sou a verdadeira herdeira do legado, o que a avó não contou. A mulher avançou, e o pânico tomou a todos. Vocês sempre foram meus prisioneiros, e agora é hora de acertar as contas. A sala ficou em silêncio, exceto por alguns sussurros nervosos e gritos incontroláveis. O que mais estava escondido? O que isso significava para todos eles? A verdade que estava numa simples sopa agora havia se tornado uma tormenta, que ameaçava desfigurar cada um deles. O que Marina escolheria agora? Marina estava paralisada. Lágrimas escorriam pelos seus olhos. A simples sopa que se tornara um símbolo parecia agora uma maldição. O que iria acontecer a seguir? As palavras finais da prima ecoavam na cabeça dela, formando um eco que parecia incomodar as paredes da casa. Escolha agora. Laura repetiu, a voz dela ressoando como um trovão no espaço abafado da cozinha. A atmosfera estava elétrica. O olhar de Dona Edna, fixo e aterrorizado, parecia implorar por um perdão que não havia. Os policiais estavam prontos, armados e cautelosos, enquanto Marina lutava para se recompor. Marina, não escute ela! Dona Edna gritou, o rosto tão pálido que parecia feito de cera. Laura não é de confiança. Ela sempre foi a ovelha negra da família. O coração de Marina batia descontroladamente. O peito parecia apertar, a respiração falhando. A luz da pedra que Laura segurava pulsava intensamente, como se estivesse viva, hipnotizando todos na sala. Nesse momento, a tensão se rompeu. E, de repente, a pedra na mão de Laura explodiu em 1000 fragmentos brilhantes. A luz ofuscante engoliu tudo. Marina fechou os olhos, temendo o que viria a seguir. Quando finalmente abriu os olhos, tudo tinha mudado. As paredes estavam diferentes, o ambiente parecia surreal. E mais surpreendente ainda, Laura estava caída no chão. A respiração irregular e um corte profundo na cabeça. A luz tinha feito mais do que iluminar. Tinha ferido. Os policiais começaram a se mover rapidamente, tentando conter a situação. Tudo parecia uma cena de filme. Ela não está morta, está? Marina murmurou, o horror escorregando por seu corpo. Mas a verdade atingiu como um soco no estômago. Laura não se movia. O silêncio pesado da sala encheu de um medo palpável. Os policiais, ainda cautelosos, imediatamente chamaram reforços e o pânico cresceu. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outro estrondo ocorreu. A porta da cozinha se abriu com um estalo violento e uma sombra alta e esquelética entrou na sala. Todos viraram-se ao mesmo tempo e um grito ecoou quando reconheceram o novo visitante. Era Henrique, o irmão de Marina, que havia desaparecido há anos durante um misterioso acidente. Eu voltei, ele declarou, sua voz ecoando angustiante. A expressão de felicidade em seu rosto logo se transformou em confusão ao ver a atenção de todos voltada para o corpo de Laura. O que aconteceu? O que é essa bagunça? Marina congelou. O que Henrique estava fazendo ali? Ela olhava para ele, para Laura, para o rosto estranhamente pálido de Dona Edna e para Lucas, que não conseguia esconder o choque. Tudo virou um turbilhão, um trágico reencontro em meio a um caos. Você estava morto! Marina conseguiu dizer, suas palavras saindo como um sopro, lembranças de um passado enterrado. Agora voltavam como fantasmas, empilhando-se sobre as memórias já pesadas. E quem vai acreditar em você? Henrique olhou para a mãe, que se afastou dele como se fosse um espectro. A verdadeira história foi escondida. E agora,
Precisamos nos unir ou todos pagaremos o preço. Sua voz subiu uma oitava, o desespero saturando a atmosfera. Laura nunca deveria ter descoberto. As palavras de Henrique ecoaram, e algo se quebrou dentro de Marina. Descoberto o quê? O nó na garganta dela se intensificou. O clima estava pesado e cheio de segredos, e não havia como escapar. Sobre o que aconteceu em nossa família. O pacto, o que Edna fez para nos proteger. O olhar de Henrique era fogo, um desejo de resposta que queimava intensamente. Vocês não entendem. Laura foi atraída, assim como eu fui uma vez. Precisamos nos unir, todos pagaremos o preço. O pânico tomou conta da sala, todos trocando olhares de condenação e descrença. Marina olhou para a prima caída, para a mãe que parecia desmoronar e para Henrique, um peso crescente em seus ombros. Agora, tudo que acreditava estava despedaçado. Como? Como você se atreve a voltar depois de tudo que aconteceu? Henrique respirou fundo. Por que, Marina? Porque a verdade é mais poderosa do que qualquer mentira. E eu não posso deixar isso acontecer novamente. E então, de repente, a luz da pedra começou a brilhar novamente, iluminando o local com uma intensidade que parecia que algo mais estava prestes a ser revelado. A presença de Laura, mesmo caída, parecia se intensificar. A verdade será revelada a todos nós, ela murmurou, quase como se estivesse despertando de um transe. Mas então, a luz se expandiu de forma explosiva, como um sol que nasce na escuridão. E de repente uma figura se ergueu da escuridão. A avó de Marina. Mas não era a avó bondosa que ela conhecia. Era uma sombra, o espectro com olhos cheios de rancor. Vocês se atreveram a quebrar o feitiço, ela gritou, e a cozinha começou a tremer, as paredes se contorcendo. Uma onda de choque atingiu todos na sala. O que estava acontecendo? A avó estava ali. Edna, agora desmoronada, balançava a cabeça em negação. Não pode ser. Você não pode ser. Você não pode fazer isso. A figura da avó então olhou diretamente para Marina, um sorriso sinistro se formando nos lábios. É você quem deve decidir, querida. Você vai seguir a tradição ou quebrar o ciclo de dor? A escolha é sua e a consequência dela também. Os policiais estavam em estado de choque, sem saber se deviam agir ou correr. As palavras da avó reverberaram, transformando a sala em um campo de batalha emocional. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Tudo estava prestes a mudar. Marina olhou ao redor. A verdade que ela buscava estava sobre ela, pesada e cruel. Algo se desenrolava que exigia uma decisão. Mas antes que pudesse ponderar, uma explosão de luz as envolveu. E nesse instante, a realidade pareceu se dividir, como se cada escolha pudesse criar um novo destino. As vozes ecoavam em sua mente, misturando-se com lembranças e revelações. Eu nunca quis que você fizesse isso, Marina. A voz de Dona Edna soou distante. Você tem que... Mas a avó interrompeu. Você já está entre nós, minha querida. Agora a escolha. A sala estava em um fervor absoluto. O futuro estava na linha, e Marina se viu no meio de um vendaval de emoções, sem saber o que realmente escolher. Com uma última olhada para a figura em pé, Marina sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que mais estava escondido? E o que aconteceria com todos eles? A única certeza era que o caos estava apenas começando. Marina estava paralisada. Lágrimas escorriam pelos seus olhos. A simples sopa que se tornara um símbolo parecia agora uma maldição. O que iria acontecer a seguir? As palavras finais da prima ecoavam na cabeça dela, formando um eco que parecia incomodar as paredes da casa. Escolha agora! Laura repetiu, a voz dela ressoando como um trovão no espaço abafado da cozinha. A atmosfera estava elétrica. O olhar de Dona Edna, fixo e aterrorizado, parecia implorar por um perdão que não havia. Os policiais estavam prontos, armados e cautelosos, enquanto Marina lutava para se recompor.
Marina, não escute ela, Dona Edna gritou, o rosto tão pálido que parecia feito de cera. Laura não é de confiança. Ela sempre foi a ovelha negra da família. O coração de Marina batia descontroladamente. O peito parecia apertar, a respiração falhando. A luz da pedra que Laura segurava pulsava intensamente, como se estivesse viva, hipnotizando todos na sala. Nesse momento bateu e, de repente, a pedra na mão de Laura explodiu em 1000 fragmentos brilhantes. A luz ofuscante engoliu tudo. Marina fechou os olhos, temendo o que viria a seguir. Quando finalmente abriu os olhos, tudo tinha mudado. As paredes estavam diferentes, o ambiente parecia surreal, e mais surpreendente ainda, Laura estava caída no chão. A respiração irregular e um corte profundo na cabeça. A luz tinha feito mais do que iluminar. Tinha ferido. Os policiais começaram a se mover rapidamente, tentando conter a situação. Tudo parecia uma cena de filme. Ela não te morta, né? Marina murmurou, o horror escorregando por seu corpo. Mas a verdade atingiu como um soco no estômago. Laura não se movia. O silêncio pesado da sala encheu de um medo palpável. Os policiais, ainda cautelosos, imediatamente chamaram reforços, e o pânico cresceu. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, outro estrondo ocorreu. A porta da cozinha se abriu com um estalo violento, e uma sombra alta e esquelética entrou na sala. Todos viraram-se ao mesmo tempo, e um grito ecoou quando reconheceram um novo visitante. Era Henrique, o irmão de Marina, que havia desaparecido há anos durante um misterioso acidente. Eu voltei, ele declarou, sua voz ecoando angustiante. A expressão de felicidade em seu rosto logo se transformou em confusão ao ver a atenção de todos voltada para o corpo de Laura. O que aconteceu? O que é essa bagunça? Marina congelou. O que Henrique estava fazendo ali? Ela olhava para ele, para Laura, para o rosto estranhamente pálido de Dona Edna e para Lucas, que não conseguia esconder o choque. Tudo virou um turbilhão, um trágico reencontro em meio a um caos. Você estava morto. Marina conseguiu dizer, suas palavras saindo como um sopro. Lembranças de um passado enterrado agora voltavam como fantasmas, empilhando-se sobre as memórias já pesadas. E quem vai acreditar em você? Henrique olhou para a mãe, que se afastou dele como se fosse um espectro. A verdadeira história foi escondida. E agora precisamos nos unir, ou todos pagaremos o preço. Sua voz subiu uma oitava, o desespero saturando a atmosfera. Laura nunca deveria ter descoberto. As palavras de Henrique ecoaram, e algo se quebrou dentro de Marina. Descoberto o quê? O nó na garganta dela se intensificou. O clima estava pesado e cheio de segredos, e não havia como escapar. Sobre o que aconteceu em nossa família, o pacto, o que Edna fez para nos proteger. O olhar de Henrique era fogo, um desejo de resposta que queimava intensamente. Vocês não entendem. Laura foi atraída assim como eu fui uma vez. E agora precisamos nos unir ou todos pagaremos o preço. O pânico tomou conta da sala, todos trocando olhares de condenação e descrença. Marina olhou para a prima caída, para a mãe que parecia desmoronar e para Henrique, um peso crescente em seus ombros. Agora, tudo o que acreditava estava despedaçado. Como você se atreve a voltar, depois de tudo o que aconteceu? Henrique respirou fundo. Por quê, Marina? Porque a verdade é mais poderosa do que qualquer mentira, e eu não posso deixar isso acontecer novamente. E então, de repente, a luz da pedra começou a brilhar novamente, iluminando o local com uma intensidade que parecia que algo mais estava prestes a ser revelado. A presença de Laura, mesmo caída, parecia se intensificar. A
a verdade será revelada a todos. Nós, ela murmurou, quase como se estivesse despertando de um transe. Mas então, a luz se expandiu de forma explosiva, como um sol que nasce na escuridão. E, de repente, uma figura se ergueu da escuridão, a avó de Marina. Mas não era a avó bondosa que ela conhecia. Era uma sombra, um espectro com olhos cheios de rancor. Vocês se atreveram a quebrar o feitiço, que ela gritou, e a cozinha começou a tremer, as paredes se contorcendo. Uma onda de choque atingiu todos na sala. O que estava acontecendo? A avó estava ali, mas a transformação dela revelou um aspecto sinistro, algo que Marina nunca imaginou. Vocês não sabiam? O legado de nossa família não é apenas um pacto, é uma maldição. A voz dela se elevou em um grito. Marina sentiu o chão tremer sob seus pés. O que a avó realmente fez? E se tudo o que soubera fosse uma grande mentira? Dona Edna, agora desmoronada, balançava a cabeça em negação. Não pode ser. Você não pode ser, você não pode fazer isso. A figura da avó, então, olhou diretamente para Marina, um sorriso sinistro se formando nos lábios. É você quem deve decidir, querida. Você vai seguir a tradição ou quebrar esse ciclo de dor? A escolha é sua, e a consequência dela também. Os policiais estavam em estado de choque, sem saber se deviam agir ou correr. As palavras da avó reverberaram, transformando a sala em um campo de batalha emocional. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Tudo estava prestes a mudar. Marina olhou ao redor. A verdade que ela buscava estava sobre ela, pesada e cruel. Algo se desenrolava que exigia uma decisão. Mas, antes que pudesse ponderar, uma explosão de luz as envolveu. E nesse instante, a realidade pareceu se dividir, como se cada escolha pudesse criar um novo destino. As vozes ecoavam em sua mente, misturando-se com lembranças e revelações. Eu nunca quis que você fizesse isso, Marina. A voz de Dona Edna soou distante. Você tem que... Mas a avó interrompeu. Você já está entre nós, minha querida. Agora, escolha. A sala estava em um fervor absoluto. O futuro estava na linha, e Marina se viu no meio de um vendaval de emoções, sem saber o que realmente escolher. Com uma última olhada para a figura em pé, Marina sentiu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. O que mais estava escondido? E o que aconteceria com todos eles? A única certeza era que o caos estava apenas começando. Nesse instante, um rugido ecoou pela casa. Não era só uma batida, mas o som de algo muito maior, como se toda a estrutura estivesse se decompondo. As lâmpadas piscaram e tudo escureceu momentaneamente. Um tremor percorreu o chão e, quando a luz voltou, algo estava mudado. Os olhos de todos se voltaram para a entrada da cozinha, onde as sombras se aglomeravam, formando uma figura. Era uma mulher. Mas não era uma mulher qualquer. Era a irmã de Edna, que todos acreditavam que tinha morrido há anos na mesma tragédia que envolveu Henrique. Ela tinha o mesmo olhar intenso e uma expressão que misturava raiva e desespero. Eu voltei para corrigir o erro, ela gritou, a voz ecoando na cozinha. Vocês têm que entender que a verdadeira maldição nunca foi a nossa família, mas a sua falta de fé. Dona Edna mal conseguia respirar. A culpa e a revelação se misturavam, e o olhar de Marina se encheu de confusão. Você não deveria estar aqui, Edna gritou. Você morreu. E para você, eu estou morta. Mas eu sempre estive aqui, observando. A irmã se aproximou, e a presença dela era palpável. E agora é hora de abrir os olhos. Vocês não entendem nada sobre o que realmente aconteceu. Uma onda de choque percorreu todos os presentes. A revelação desmoronou a ilusão que eles tinham. A avó, a sopa, o passado. Tudo era uma rede de segredos interconectados. A relação de confiança entre eles estava em ruínas. Marina olhou para Lucas, que estava pálido como um fantasma. O que mais ele sabia?
O que mais estava sendo oculto entre eles? A cozinha, agora um campo de batalha, refletia a luta por controle e liberdade. O que estava prestes a ser revelado poderia muito bem decidir quem viveria e quem não sobreviveria às consequências dessa noite fatídica. O que mais poderia acontecer nesta teia de mentiras e descobertas? O que estava realmente em jogo? A única certeza agora era que a verdade seria mais devastadora do que todos poderiam imaginar. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto os últimos ecos da batalha tinham se calado. A poeira ainda dançava no ar, e os sobreviventes estavam atordoados, assimilando o que havia acabado de acontecer. Olhares de tristeza e de alívio se cruzavam. Tudo tinha mudado. A cidade que antes vibrava com risos e música, agora carregava cicatrizes visíveis e invisíveis. Lucas estava parado, respirando fundo, lutando contra o nó na garganta. Ele olhou para os amigos ao seu lado. Ana, com os olhos vermelhos, e Guilherme, seu rosto marcado pela preocupação. As perdas foram profundas. Em cada rosto havia uma história não contada, uma dor compartilhada. Eles haviam enfrentado a tempestade juntos e, apesar de tudo, estavam ali unidos. Ana quebrou o silêncio. Estamos vivos. Isso é o que importa. Mas a tristeza em sua voz era palpável. Ninguém realmente acreditava que aquilo tinha terminado. O eco da luta ainda reverberava nas ruas e em seus corações. A noite caiu, e eles se reuniram na praça central, onde costumavam se encontrar para celebrar cada pequena vitória. Agora era um local de memória. Uma vela foi acesa e o brilho tímido iluminou os rostos. O calor da chama parecia confortá-los, mesmo que apenas por um momento. Todos sabiam que tinham que olhar para a frente. Mas como se faz isso após tamanha perda? Precisamos nos lembrar deles, disse Guilherme, enquanto olhava para as luzes da cidade. Não podemos deixar que isso se perca. As palavras pesadas pairaram no ar. Promessas não ditas foram feitas com os olhares. Olhares que diziam, não vamos esquecer e vamos lutar mais. E naquele instante, um som à distância chamou a atenção. Um rugido, seguido de gritos e murmúrios. Lucas franziu a testa, a adrenalina recomeçou a correr em suas veias. O que foi isso? Ele se virou rapidamente. Todos se levantaram, com a tensão no ar. A cidade ainda estava viva, e não apenas com o que aprenderam da dor. Com um último olhar para a vela, que tremulava como um pequeno coração pulsante, eles se dirigiram em direção ao barulho. A curiosidade travava uma luta interna com o medo. Mas havia algo maior os impulsionando. A necessidade de entender, de confrontar o que ainda estava à espreita. É agora ou nunca, murmura Ana, como se tentasse se convencer mais do que aos outros. E assim, eles avançaram, corações batendo acelerados, prontos para descobrir o que os aguardava na escuridão. E nessa jornada, eles perceberiam que a força da amizade era mais poderosa do que qualquer obstáculo. Mas a história deles estava apenas começando. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.